Fazer agora, meus queridos feras, as reações de substituições, reações orgânicas. Questão número 1 do nosso material, uma questão da UEMA 2012, primeira fase. Então, vou subir aqui um pouquinho para a gente visualizar a questão toda, tá bom? Então, é o seguinte, olha só. Ele fala o seguinte: o tolueno, ou metilbenzeno, é a matéria-prima a partir da qual obtém, dentre outros, sacarina, medicamentos, corantes, perfumes, TNT e detergentes. É largamente utilizado como solvente para pinturas, revestimentos de borrachas e resinas. Mas sua fabricação é proibida no Brasil porque sua inalação causa sérios danos ao organismo, levando à dependência química, como o caso do uso inadequado da popular cola de sapateiro. O tolueno pode ser obtido através da equação representada abaixo. Então tem aqui, ó, C6H6 é a fórmula de quem? É a fórmula do benzeno. Né? O benzeno é aquele carinha que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios e tem 3 duplas e 3 simples alternadas, que eu vou representando aqui também, né, com essa bolinha no meio. E aí a gente vê o quê? Que o benzeno reagiu com o H3CCl. Quem é esse cara? Esse cara é o cloro, metano ou cloreto de metila. Então esse cara é o cloreto de metila. Se você observar, essa reação, ela produz aqui, ó. Eu continuo tendo benzeno, tá? Mas só que o metil entrou. Olha aqui, ó. O metil entrou, está se ligando ao benzeno. Então, como é que ficou essa fórmula aqui? Essa fórmula ficou assim, ó. Ficou o benzeno, certo? E aqui ficou o metil. Logicamente, o composto X, o hidrogênio, desculpa, o benzeno teve que perder um hidrogênio, certo? Ou seja, o hidrogênio foi para o lugar do metil e o metil para o lugar do hidrogênio. Isso é uma reação de substituição, né? E o hidrogênio vai se ligar com o cloro. Então, o composto X é o HCl. O composto X é o HCl. Bacana? Então, formou aqui, ó, o tolueno. Isso aqui é o tolueno ou metilbenzeno. Essa reação a gente chama de alquilação de Freyds-Graf, que está aqui, ó. Representa uma reação de alquilação de Freyds-Graf. Então essa aqui está verdadeira, essa aqui é verdadeira, certo? Então já eliminava, por exemplo, a letra A, já eliminava a letra D, ok? Só quero parar um pouco aqui e para explicar que existe duas reações de substituições que a gente usa esse nomezinho aqui, ó, Friedel-Graft, que é o seguinte, chama-se alquilação, porque está reagindo com o radical alquila, e acilação, que é com o radical acila. Então eu vou fazer as duas reações para você aqui agora, tá bom? Então olha só, alquilação. A alquilação ela ocorre quando o benzeno reage com o cloreto de metila. Os dois casos tem que ter o cloro, tá certo? Então, você sabe que cada carbono do benzeno tem um hidrogênio, beleza? O que acontece? O hidrogênio do benzeno vai para o lugar do metil. A gente já fez o que a gente fez ali, né? A gente chama isso aqui de alquilação. E produz quem, Sandrão? Produz justamente o tolueno. Tá aqui, ó. Produz o tolueno e o HCl, porque, logicamente, o hidrogênio vai se ligar com o HCl. Na oscilação, ela ocorre com o radical alcila, que é esse cara aqui, ó, que é o metil ligado a um cara que tem uma dupla e um cloro. Beleza? O que acontece aqui? A mesma coisa. Ó, deixa eu botar aqui para você. O que, é que vai acontecer? E vai acontecer que o hidrogênio, vou botar aqui o hidrogênio,
o hidrogênio aqui vai se ligar com o radical acila, ou seja, vai se ligar, vai se ligar, não, desculpa, vai pro lugar desse cara aqui, beleza? Então aqui, ó. E vai sobrar quem? Vou fazer aqui embaixo, tá certo? A continuação. Então vai fixo, vai ter, você vai ter o benzeno, tá aqui o benzeno, ó. E aqui você vai ter, no lugar do cloro, vai entrar o benzeno. Então você teria um carbono com a dupla, um oxigênio e um metil aqui. Já esse cara, que tem um carbono entre carbono, isso aqui é uma cetona. Esse cara aqui é o tolueno. É um hidrocarboneto. Esse cara aqui é uma cetona. Como é que você sabe, Sandra? Eu tenho carbonila entre carbonos, certo? Aqui na vértice é um carbono. E vai formar de novo aqui também o HCl. Desculpa, aqui embaixo, né? HCl. Bacana? Mas você pode imaginar o seguinte, Sandrão, se eu não quisesse decorar essa reação, como é que eu faria? Vamos fazer pelo jogo do sinal, tá certo? Você tem aqui uma ligação em que eu tenho um carbono aqui, certo? Eu tenho um carbono aqui. Nessa ligação entre carbono e hidrogênio, o hidrogênio ele é o polo positivo e o carbono é o polo negativo, porque ele é mais eletronegativo. Cloro ligado a carbono, o cloro é o negativo e o carbono é o positivo. O que é mais fácil ligar? O hidrogênio se ligar com o cloro ou o hidrogênio se ligar com o carbono? O hidrogênio se ligar com o cloro. Os opostos se atraem. Então você vai lembrar de eletronegatividade. Igual aqui, ó. Quem é mais eletronegativo? O carbono. Então o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Aqui, quem é mais eletronegativo? O cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então quem vai sair isso? Aliás, numa reação de substituição, numa reação de adição, não. Eu podia quebrar as ligações duplas, né? Qual foi na questão anterior. Mas na reação de substituição, você vai ter que substituir alguém por alguém. Então alguém vai para o lugar daquele alguém. Não sei se eu me fiz entender aqui. Né? Desculpa. Então, numa reação de substituição, você vai ter dois compostos. Geralmente é assim, tá? Você tem dois compostos aqui, ó. Dois compostos no reagente que vão formar dois compostos no produto. Bacana? Então, se você lembrar de eletronegatividade, você sabe quem vai para o lugar de quem. Então, o hidrogênio aqui vai para o lugar do... O hidrogênio aqui vai se ligar com o cloro, porque ele é o polo negativo. Bacana? Uma é a acilação, por causa do radical acila, e outra é a alquilação, por causa do radical alquila. Então vamos ver quais são os verdadeiros. A gente já sabe que o 4 é verdadeiro. Representa uma reação de adição em aromáticos. Não é adição, é substituição. Falso. Representa uma reação de halogenação. Não, a reação de halogenação no benzeno são reações de substituição, mas, a não ser que seja uma adição que você quebre todas as ligações duplas. Mas a halogenação, anota aí, tá? A halogenação é um tipo de reação que vai ocorrer com halogênio, ou geralmente Cl2 ou Br2, que são halogênios, tá? O composto X, que se forma na reação, que é esse cara aqui, é o cloreto de hidrogênio, verdadeiro. Cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, né? O cloreto de hidrogênio bom, embora ele seja um ácido clorídrico, se fosse em água, né? Então, verdadeiro. Isso aqui, HCl, é o cloreto de hidrogênio. O composto X se forma... Cloreto X forma o cloreto de etila. Não é o etila, porque só tem um carbono só. Só tem um carbono aqui, ó. Aqui só tem um carbono, então é metila. Falso. Então, o correto é letra B. Bacana? Texto para as questões 2 e 3 do nosso material, que falam o seguinte: um programa de televisão noticiou uma campanha Diga Não ao Lança. O velho lança-perfume ressurge na periferia de São Paulo, nos bailes funks, com uma nova fórmula, com sabor doce e ainda mais perigoso, contendo sua composição tricloroetileno e diclorometano, solventes altamente tóxicos que produzem efeitos nocivos no sistema nervoso, arritmias, coma e até mesmo morte. Questão número 2 do nosso material, uma questão da UEMA 2016, segunda fase, adaptada, que fala o seguinte: o tricloroetileno
é obtido inicialmente a partir da reação do etileno. Sandrão, quem é o etileno? Então vamos lá. Quem é o etileno, meu querido fera? O etileno, et, 2 carbonos, eno, dupla. Então o etileno é esse cidadão aqui, é o eteno. Olha lá, ó, etileno, certo? Esse etileno é da reação do etileno com o cloro gasoso. O cloro gasoso, ele é o Cl2. Beleza? Então, o cloro gasoso é o Cl2. Bacana. Em seguida, o produto da reação desses dois caras, dessa reação, quando aquecidos a 400 graus Celsius, na presença de cloro gasoso, novamente, é convertido em tricloroetileno. Aí vamos lá. Quem é o tricloroetileno? Tricloro. Et, 2 carbonos. Beleza? 1, 2. Eno é porque tem que ter uma dupla aqui. Então só sobra o quê? 2 ligações para esse carbono e 2 ligações para esse carbono. Só que nesse composto, se você olhar na questão, tem que entrar 3 cloros, tricloro. Então tem que entrar 3 cloros. Então supor que um fica com hidrogênio, outro fica com um cloro aqui, o outro cloro aqui, o outro cloro aqui. Tricloroetileno. Não precisa nem enumerar, mas se você quiser, você botaria 1, né? Porque os dois estão aqui no 1, né? No carbono 1. Então ele seria 1, 2, tricloroeteno. Mas não é o caso, beleza? Aí ele pergunta aqui, dadas as reações, ele me dá 4 reações e pergunta quais são as reações citadas no texto. Fácil, não foi uma questão difícil. Se você sabe quem é o etileno, é só procurar na fórmula. Então, primeiro, esses dois caras vão reagir, beleza? Esses dois caras vão reagir. E aí vai ser uma reação de substituição, né? Vai quebrar uma ligação π. Quando você quebrar a ligação π, o que vai acontecer? Eu tenho 2 cloros aqui, né? Então, olha só. Você tem uma reação. Na verdade, você tem uma reação de adição, desculpa. Você tem uma reação de adição aqui, ó. O que vai acontecer? Vou fazer aqui embaixo, tá? Porque vai ficar em cima da logo aí. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho dupla, ou não tenho mais a dupla, eu quebrei a dupla, né? Então eu quebrei a dupla. Só que aí eu tenho um hidrogênio aqui, né? E eu tenho um outro hidrogênio aqui. Olha que legal. E aí eu vou ter um cloro aqui, um cloro aqui. Eu vou ter esse cara. Bacana? O que acontece? Esse cara aqui vai reagir com o cloro gasoso, como ele falou na questão. Ele vai reagir com o cloro gasoso e vai produzir esse cidadão aqui, ó, que é o tricloroetileno. Porque nessa reação aqui, para o cloro entrar aqui, eu tinha que quebrar a ligação para ele entrar. Bacana? Então tive que quebrar a ligação π. Sandrão, por que não fiz uma reação de substituição aqui? Até porque eu tenho uma duplazinha aqui. Bacana? Então, onde é que eu tenho essa expressão? Por exemplo, na primeira eu tenho uma tripla. Então ela já está fora, né? Na segunda eu tenho aqui, ó, um eteno reagindo com cloro, produzindo aí um 2 de cloro. Tem razão, Sandrão. Produzindo um 2 de cloro. Beleza. Então a primeira, a segunda, ok. Certo? Pode ser ela. Então a primeira está fora, porque tem uma tripla. Está fora. E a segunda, ok. A segunda, ok. Então a letra E está fora. Aí depois esse cara, eu vou procurar esse cara no reagente. Olha ele aqui. Até porque você não tem 4 cloros, né? Você tem 2, né? Esse carinha aqui vai reagir de novo na presença do cloro e vai formar o tricloroetileno. Então, onde é que está o tricloroetileno? CHCl dupla CCl2. Está ele aqui, ó. Então, isso aqui é
verdadeiro. É só você olhar o produto, isso, logicamente, é uma questão que você tinha que saber qual é a fórmula estrutural, desenhar a fórmula estrutural para saber qual era. Então, por exemplo, a primeira reação, ok. A segunda, por que não pode? Podia ser essa aqui? Podia ser essa aqui. Só que esse cara aqui não está reagindo com cloro. Esse aqui tá, ó. E ele fala no texto que o produto dessa reação, que é esse carinha aqui, que é o dicloro, tem que reagir com cloro gasoso de novo. E aí o correto ficou sendo 2 e 3. Ok? Questão número 3 do nosso material. Uma questão da UEMA 2016, segunda fase adaptada, que fala o seguinte. O diclorometano é obtido inicialmente a partir da reação do metano com cloro gasoso. E, em seguida, um dos produtos dessa reação reage novamente com o cloro, produzindo o diclorometano. Primeiro, vamos lá. Quem é o diclorometano? Né? Então, vamos colocar aqui, né? E a pergunta da questão. Qual o nome desse produto que reage com o cloro gasoso? Ou seja, desse segundo aqui, né? Depois do primeiro. Então, eu tenho aqui. Quem é o diclorometano? Mete um carbono. Dicloro, então, quer dizer que eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho os 2 hidrogênios, beleza? Ele fala que para produzir esse cara eu tenho que fazer o seguinte, ó. O metano, vamos botar aqui o metano, ó. O metano, um carbono, né? Vai reagir com o cloro gasoso, ou seja, o Cl2. Cl2 é cloro ligado a cloro. Guarda isso aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Vai haver uma reação de substituição. O hidrogênio vai para o lugar do cloro e o cloro vai para o lugar do hidrogênio. Bacana? Aí você vai produzir o H3, foca no Sandrão que é sucesso. E no lugar desse hidrogênio vai vir esse cloro. Logicamente que o hidrogênio vai se ligar com outro cloro, formando mais HCl. Esse cara aqui, que é, qual é o nome desse cara? Um cloro ligado a metil, ou é clorometano ou cloreto de metila, tanto faz. O nome desse cara aqui é clorometano. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui, vamos lá. Esse cidadão aqui é o clorometano, ou também pode ser chamado de cloreto de... Aí o metil vira radical, por isso que tem o final ila. Metila. Aí o que acontece? Esse cloreto de metila, o H3, agora eu vou botar um 2 aqui, né? Agora eu tenho um cloro ligado e tenho um hidrogênio. Vai reagir de novo, ou seja, com o cloro gasoso, com o Cl2, que é cloro ligado a cloro, e vai produzir quem? De novo, mesma reação. O hidrogênio vai para o lugar de um dos cloros, certo? E um dos cloros vai para o lugar do hidrogênio. Então agora você tem o CH2, você vai ter um cloro ligado, outro cloro aqui, e formou de novo quem? HCl. E essa reação pode ocorrer de novo, reagir de novo esse carinha aqui com outro cloro, e aí você vai ter o triclorometano. Aí depois vai reagir de novo, vai ter o tetraclorometano, e assim por diante. Beleza? Então, na verdade, é o seguinte, a pergunta, agora eu vou interpretar a questão. Ele pergunta. Primeira reação do metano com o cloro, já fiz, tá aqui, ó. Essa é a reação do metano com o cloro. Gasoso. Em seguida, um dos produtos, quem é esse produto? Clorometano ou cloreto de metila. Dessa reação reage novamente com o cloro, aqui reagiu novamente, então esse cara aqui reagiu com o cloro e produz o dicloreto. Qual o nome do produto que reage com o cloro gasoso? Quem reagiu com o cloro gasoso aqui foi quem? O cloreto, que é esse mesmo cara aqui, o cloreto de metila, letra A.
Essa questão é muito interessante. É uma questão apenas de você contar átomos. Como, Sandrão? Olha só, questão número 4, uma questão do EMA 2012, segunda fase da Pitágoras. Degradação de dunas é uma reação química organizada. Dumas, né? Dunas não, dumas. É uma reação química orgânica entre um sal de sódio, derivado de um ácido carboxílico, que a gente chama de sal orgânico, né? Com hidróxido de sódio, com adição de óxido de cálcio, como indicado na reação. Então tá aqui, ó, o nosso sal orgânico. Essa partezinha aqui, ó, para quem não sabe, ela pode ser escrita dessa maneira, ó. Carbono, dupla com oxigênio e simples com NaOH, certo? E aí você vê o seguinte, que reage realmente com a base, ok, forma um composto X, que eu não sei qual é, e o carbonato de sódio. Ele continua, o óxido de cálcio é acrescentado para diminuir a reatividade do hidróxido de sódio, prevenindo que o recipiente da reação, muitas vezes de vidro, seja corroído. Com base nessas informações, indique qual o produto X formado na reação. Cara, olha só como é fácil essa questão. Preste atenção. Eu reagi esse sal orgânico, que é um butanoato, é só contar quantos carbonos eu tenho aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Tenho 5 carbonos aqui, né? Então eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu teria 2 metil. Na verdade, isso aqui seria um radical. Então, vou fazer de outra coisinha. Isso aqui seria um radical. Aqui seria a cadeia principal, com 4 carbonos, né? E aí eu teria um 2 metil butanoato de sódio. Então, esse cara aqui é o 2 metil butanoato de sódio. Tudo certo até aí, meu querido? Tudo bacana? Então, olha só. Depois que a gente fez isso aqui, nós vamos contar. Eu vou apagar, se você já assinou, né? Já escreveu. Eu vou apagar. Você já sabe como é que eu coloquei o nome, né? Na verdade, os sais orgânicos são sais derivados de ácidos carboxílicos. Né? É só você fazer o seguinte, ó. O que é um ácido carboxílico? O que caracteriza um ácido carboxílico? É a carboxila. Se no lugar do hidrogênio você coloca um metal, ou melhor, um metal não, só um cátion, beleza? Você tem um sal orgânico, por exemplo, se você pegar aqui e botar aqui um potássio, aí você teria, se tiver 4 carbonos, seria butanoato de potássio, se tivesse 2 carbonos, etanoato de potássio, e assim sucessivamente. Aí eu vou apagar aqui para você, ó, e você vai fazer o seguinte, ó, foca no Sandrão que é sucesso. Quantos sódios eu tenho aqui? 2. Então, se ligou aqui com esse cara, esse sódio e esse sódio, beleza. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. Um daqui com esses 2 daqui se ligaram e formaram o carbonato. Então foi para cá. E um carbono, que é esse carbono aqui. Moral da história. Essa estrutura que se ligou, ou seja, esse grupo funcional que caracteriza o sal orgânico, que é, vou apagar aqui de novo, que é a carbonila com sódio. Nesse caso é porque é um sal orgânico de sódio, né? Esse cara aqui se ligou com a base e formou esse composto. O que é que sobrou na cadeia? Sobrou exatamente esses 4 caras aqui. Lógico, esse hidrogêniozinho aqui, ó, que está sobrando, ele foi para se ligar com esse carbono aqui, ó. E aí forma quem? 1, 2, 3, 4. Só tem carbono e hidrogênio, né? Porque formou esse cara aqui, ó. CH3, CH2. Vou botar do jeito que está ali, tá? Hidrogênio, CH3. Saiu quem estava aqui, que era esse cara aqui todinho. Saiu. Entrou quem? Esse hidrogêniozinho aqui, ó. Entrou aqui. Beleza? Reação de substituição. Quantos carbonos eu tenho aí? 4. Só tem ligação simples? Só. Tenho 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Só tem ligação simples. É um hidrocarboneto. É um butano. But 4 carbonos. E ano porque só tem ligação simples. Então ele é um alcano.
Não foi uma questão difícil. Vamos fazer agora a nossa quinta questão, certo? Uma questão da UEMA 2010, segunda fase adaptada. Você acabou de assistir a aula de radicais dirigentes, então dá para responder a nossa questão aqui. Vamos lá. Os estudos dos efeitos de orientação dos substituintes no anel benzeno, realizado principalmente pelo Robert Robson e Christopher K. Inglows, levaram a interpretações de resultados que conduziram à seguinte afirmação: todos os substituintes vão estar inclusos em duas classes distintas ou substituintes orientador meta ou orientador ortho-para, né? Esse foi dos primeiros triunfos da teoria eletrônica na química orgânica. Com base nas informações acima e na estrutura do anel benzeno, dado abaixo, então está aqui o anel benzeno, baseado no texto, a reação do ácido benzônico com gás cloro produz o quê? Ou seja, se eu reagir esse cara com o gás cloro, Cl2, eu vou produzir quem? Aí você vai lembrar o seguinte, esse cidadão aqui, ele é metadirigente, ele tem uma dupla ligação, né? O grupo carboxila, o COOH, ele tem uma dupla com oxigênio e uma simples com OH, certo? Então você vai promover, como ele é metadirigente, ele vai promover uma substituição na posição 1 e 3. Então ele é a posição 1, né? 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Então ele vai promover a substituição desse hidrogênio aqui, ó. Beleza, vai sair esse hidrogênio. Então, Cl2, já falei algumas vezes, né? Só você botar assim, ó, cloro ligado a cloro que você não esquece. Então, esse cloro vai para o lugar desse hidrogênio. Então você teria o seguinte, ó. E agora eu vou botar ele em pé para ficar mais fácil. Vai ficar COOH, tá? Então tá aqui o benzeno. Aqui vai ter um cloro na posição meta, mas o hidrogênio vai se ligar com outro cloro. Então vai ficar HCl. Tudo certo aí, meu parceiro? Bacana? Beleza. Qual é o nome desse cara? Ah, esse cara aqui, Sandrão, ele é... Isso aqui é um ácido, né? E esse cara está na posição meta, que é a posição 1 e 3. Então eu tenho um ácido metaclorobenzoico. Letra B. Meu querido aluno, questão número 6 do nosso material, uma questão da UEMA 2010, segunda fase adaptada. A gente já fez uma questão parecida com essa, tá? A gente fez essa questão aqui no nosso curso, mas foi uma questão de oxidação branda. Então agora a gente vai fazer aqui, ó, uma questão que ele fala a mesma coisa, né? O atrativo sexual da mosca doméstica, ele dá o enunciado e ele quer saber o seguinte: se eu pegar esse composto com base na fórmula estrutural, que é esse cara, qual a fórmula do produto da reação de cloração do muscalure? Ou seja, se eu pegar esse cara e reagir com cloro, Cl2, o que é que vai acontecer? É uma reação de adição, né? Na verdade, ela está aqui na parte de reação de substituição, mas seria uma reação de adição, que é o seguinte: se você olhar todas as alternativas aqui embaixo, ó, se você olhar aqui, nenhuma delas quebrou a ligação por inteiro, que seria uma oxidação enérgica. Na outra questão, a oxidação era branda, né? Então, essa aqui está fora, porque essa aqui não mudou nada, né? Então, essa aqui está fora. Porque aqui eu tenho uma dupla, né? Então, continua sendo a mesma forma. Então, eu vou fazer aqui para vocês o seguinte, olha só. Se você pegar um carbono, dupla com outro carbono, ok? Esse carbono está ligado a um radical. Esse outro carbono está ligado a um outro radical. E eu tenho aqui dois hidrogênios, beleza? Eu vou fazer uma cloração, eu vou reagir com o cloro. Você sabe que cloro é ligado a cloro, né? Bacana? Tudo certo? E aí, eu vou fazer uma reação de adição aqui. Por quê? Porque eu tenho que quebrar essa ligação. No caso aqui, foi só uma oxidação branda. Ele só quebrou a ligação π. E ao quebrar a ligação π, o que é que acontece? Quando eu quebro essa ligação, fica uma valência livre para esse carbono e uma valência livre para esse outro carbono. Beleza. Quem é que vai entrar aqui? Os cloros. Então vai entrar um cloro
aqui e um outro cloro aqui. Beleza? Então eu teria essa estrutura. Então você procura aqui, ó, qual das estruturas tem um cloro num carbono e um cloro em outro carbono. Ó. Somente a letra B. Esse aqui só tem um cloro, tá fora. Esse tem 3, também tá fora. E esse tem 4, né? Observe que aqui, para ocorrer isso aqui, tinha que ter uma reação de substituição. Aqui também tinha que ser uma reação de substituição, ou seja, o hidrogênio daqui foi para onde? Sumiu? Aqui não, aqui simplesmente a dupla que estava aqui no meio, ele quebrou a ligação π, fez uma valência livre para lá, e outra podia ser essa, mas é uma cloração, então eu tenho 2 cloros. Então a correta é essa, que tem exatamente os 2 cloros que participam da reação. Então é sempre assim, oxidação branda quebrou uma ligação, tá? Então aí fica uma valência livre para um carbono, valência livre para outro carbono que tem a dupla, e aí é só você ligar, fazer o produto dessa reação, ok? Meu querido aprovado, antes da gente responder a próxima questão aí da UEMA, vamos apresentar para você essa reação, que é a reação de saponificação. Então olha só, o que é a reação de saponificação? Logicamente, a reação de saponificação é aquela que produz sabão. Mas a partir de quem, Sandrão? A partir de um triglicerídeo, que é o óleo ou uma gordura, reagindo com hidróxido de sódio, formando um glicerol, ou também conhecido como glicerina. Mas o que é um triglicídio? Se você observar, eu tenho aqui, ó, na cadeia dele, eu tenho um oxigênio entre uma carbonila e um carbono. Então esse cara aqui é um éster. Beleza? Esse cara é um éster. Ou éster feio. Deixa eu ver se eu escrevo mais bonitinho. Esse cidadão aqui é um éster. Beleza? Esse hidróxido de sódio, ele é uma base. Ele é uma base lá da química inorgânica, né? Quando a gente estuda ácidos, bases, sais e óxidos, ele é uma base. Beleza? O glicerol, se você observar, eu tenho no glicerol aqui, ó, OH ligado a um carbono saturado. Ou seja, eu tenho aqui, faltou fazer aqui nesse desenhozinho, a ligação, né? Aqui entre os carbonos, ó. Beleza? Como também faltou aqui, ó. Faltou fazer a ligaçãozinha aqui. Porque aqui, se você observar, ó, eu tenho um outro éster aqui, eu tenho um outro éster aqui, ou seja, um triéster, né? E aqui eu tenho um triálcool, OH ligado a um carbono saturado. Isso aqui é um álcool. E produz o nosso querido sabão. Quem é o sabão? Se você observar, o sabão, ele tem um OH entre um cátion. Esse cara aqui é um cátion, né? Carga positiva. Ele é um cátion. Ele tem um cátion ligado ao oxigênio e o oxigênio está ligado a uma carbonila. Isso aqui faz um grupo funcional que a gente chama de sal. Aliás, grupo funcional não. O grupo funcional caracteriza o sal orgânico, o sal derivado de ácido. Então esse cara aqui é um sal orgânico. Então a reação de saponificação, na verdade, é a reação de éster com uma base inorgânica, formando um triálcool, porque eu tenho 3 OHs, e um sabão. Aí, nós vamos agora responder justamente a questão que ele está pedindo. A questão aqui, vamos lá, a nossa 7ª questão, que ele fala o seguinte, ó. Vamos lá, 7ª questão. Foi uma questão da UEMA 2024, primeira fase, embora o vestibular da UEMA em 2024 não tinha a segunda fase, né? A seguir, reproduz-se a fala da senhora Francisca Nascimento, coordenadora geral do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. O Babaçu, nada se perde, do Babaçu nada se perde. Da palha, cestos, da folha, o teto das casas, da casca, carvão, do caule, o adubo, das amêndoas, óleo, sabão e leite de coco, do mesocarpo, uma farinha altamente nutritiva. A gente diz que a palmeira é nossa mãe. Então tá aí a imagenzinha, né, das quebradeiras, né?
de coco babaçu. E aí ele vai fazer a pergunta da questão. Eu vou até aproximar um pouquinho aqui para gente responder essa questão aí. Vamos lá. Que ele fala o seguinte, ó. Cadê o... Oxe, cadê o... Aqui. Você tinha sumido? Foi o lapisinho do Sandrão. Tinha sumido. Ele fala o seguinte. A partir da amêndoa de babaçu, a quebradeira de coco se utiliza de um conhecimento tradicional em fazer sabão. A reação feita entre babaçu e o sabão na química se refere ao produto da reação de saponificação do óleo extraído da amêndoa com uma substância encontrada facilmente nos mercados. A função química dessa substância é classificada como: qual é a substância que a gente encontra no mercado? Você viu ali que a reação de um éster, que não aparece aqui, com uma base inorgânica, que é o hidróxido de sódio. Então, letra C. Beleza? A saponificação do óleo extraído da amêndoa com uma substância encontrada facilmente no mercado. E a pergunta é: a função química dessa substância classificada como base? É uma base, hidróxido de sódio, NaOH, tem um OH hidroxila, é uma base. Bacana?